Alô? Oi, Pode bem? falar? Fala comigo. Oi, pode falar? Alô? Pois é, 30 minutos agora no Rio de Janeiro, minha gente, mais uma vez, a presença dele, que é doutor em economia, nosso querido amigo, doutor Rubens Teixeira. Bom dia, doutor Rubens. Bom dia, Fernando Sérgio. Bom dia aos queridos e queridas ouvintes da Super Rádio Tupi. Pois é, doutor Rubens, em publicação ontem no Jornal do Comércio, a principal matéria nos dizia o seguinte: política de juros baixos pode ter vida curta. E o texto dá a seguinte informação: se depender das expectativas do mercado financeiro, o Banco Central não vai ter sossego com a inflação por muito tempo e poderá ter que aumentar a taxa básica de juros no próximo ano. Pela 14ª semana consecutiva, os analistas ouvidos pela pesquisa Focus, realizada pelo Banco Central, elevaram a projeção para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, deste ano. A estimativa passou de 5,42% para 5,43%. Na sua avaliação, isso procede? Quer dizer, de repente, essa política atual, que é muito interessante, notadamente para o consumidor de juros baixos, pode mesmo ter vida curta ou não? Fernando, a taxa básica de juros da economia vem numa sequência de queda muito continuada, muito longa e a maior já ocorrida em tempos recentes no nosso país. Essa queda de juros acentuada, ela não era prevista nas expectativas de muitos analistas. Ademais, se dizia que se caísse os juros de uma maneira brusca, como aconteceu, haveria uma explosão da inflação. Os juros caíram muito e a inflação não explodiu como estava se prevendo. Na realidade, nós vivemos um ano atípico, um ano em que nós estamos em uma crise econômica internacional que está se prolongando. E o governo tomou algumas medidas no sentido de aquecer a economia de tal forma que nós não entrássemos numa recessão, não tivéssemos desemprego, enfim, foram várias medidas tomadas que nós estamos acompanhando. Nós não sabemos quando será o fim desse processo internacional de desaquecimento em função da crise. Nós não sabemos exatamente precisar quando a economia retornará aos seus patamares normais, a economia internacional e, portanto, influindo também a nossa economia. Por conta desse cenário que nós estamos vivendo, as medidas tomadas pelo governo no sentido de manter a nossa economia aquecida, isso tudo contribui para uma oscilação da inflação acima da meta. Nós não podemos esquecer que a meta é em 4,5%, 2 para cima e 2 para baixo. Então nós estamos dentro da faixa estabelecida como meta de inflação. Estamos acima do centro. Agora, temos um benefício de estarmos com o nível de emprego mantido, ou seja, o objetivo de manutenção do emprego está garantido. Toda expectativa, ela é uma hipótese fundamentada em algumas premissas e até em algum otimismo ou pessimismo. Eu espero que essa expectativa de que a taxa de juros possa voltar a subir não seja exatamente como essa manchete está dizendo, ou seja, os juros baixos poderão ter vida curta. Até porque, mesmo se ele der uma oscilada para cima em algum momento, não será naqueles patamares anteriores. Portanto, ainda que seja um pouco acima do que está, não será uma vida curta, porque já está bem abaixo do que estava há poucos meses atrás. Nós esperamos que a economia efetivamente cresça e quando a economia voltar ao seu nível normal, certamente o governo vai também retirar os incentivos que se deu para nós suportarmos esse momento de crise econômica. Então, ou seja, os parâmetros de impostos, as medidas tomadas com relação a algumas tarifas, certamente serão equalizadas às situações de mercado e a situação de normalidade da economia, que inclusive para que se possa manter aí os níveis de arrecadação aos patamares anteriores à crise. E com isso, a economia vai se reajustar. Nós não podemos desprezar outros mecanismos
que o governo pode atuar no sentido de estabilizar a política econômica para garantir os preços, ou seja, para se garantir o nível de preços e a inflação não ter nenhuma subida brusca. Não é apenas a taxa de juros que o governo tem como medida a ser tomada. Então, o que nós esperamos, nosso desejo, é um desejo mais otimista. O país volte a crescer, que eu acho que todo mundo espera isso, mas sem esse susto de nós termos uma inflação explodindo ou a taxa de juros subindo. Então, de maneira, pelo menos, descontrolada ou de maneira que possa gerar transtorno para a nossa economia. Em última análise, penso que há que se ter o cuidado devido em função da crise externa, mas, sobretudo, parece ser uma determinação realmente a manutenção de juros baixos. Como disse o amigo, talvez não tão baixos como o de hoje, mas que eventualmente estejam abaixo daqueles altíssimos juros de um passado bem recente. E uma situação pessimista, poderíamos até, eventualmente, numa situação que eu espero que não aconteça, temos alguma oscilação para cima, mas eu imagino, eu acredito no contrário, que nossa economia vai crescer e que nós esperamos que os juros continuem caindo até atingirmos um patamar internacional e que nossa economia seja sustentável, capaz de sermos competitivos. Então, isso é um trabalho intenso, envolve diversas ações do governo, diversos parâmetros da economia precisam estar ajustados, porque a economia é um sistema de forças invisíveis, vamos dizer assim, que agem simultaneamente e confluem para um resultado. Então, a esperança que nós temos, a expectativa é que nossa economia cresça com padrões de sustentabilidade, que possamos ter juros mais baixos ainda do que temos hoje, porque nossos juros, embora estejam em patamares mais baixos em nossa economia, ou seja, não tivemos ainda um patamar tão baixo como esse em tempos recentes, esse juro precisa cair mais ainda para atingirmos patamares internacionais, em níveis de países desenvolvidos. Dr. Rubens Teixeira, grande abraço. Grande abraço, Fernando, a você, aos ouvintes da Super Rádio Tupi, e fica a esperança que a nossa economia chegue em níveis de países desenvolvidos. Muito obrigado, um forte abraço. Forte abraço. É exatamente o que nós temos, essa expectativa. O Brasil tem tudo para isso, mas eu não tenho a menor dúvida disso. Claro que a gente está passando por situações que são, como disse aí muito bem o Dr. Rubens, que são em função da crise internacional. Mas é preciso olhar com otimismo e, sobretudo, com realidade para que a gente atinja os patamares aqui anunciados.